Deus abençoe. Meus amados, mais uma vez, boa noite. Louvado seja o Senhor. Nós estamos num momento, muito propício para o agir de Deus. Um momento em que Deus opera a favor do seu povo. Um momento em que Deus opera na história da humanidade. Quando a gente pensa que a humanidade não tem mais solução aos olhos humanos, então nós encontramos de Deus a resposta, porque o reino dele não tem crise. O reino de Deus não tem crise. O Brasil passa, o mundo passa, mas o reino de Deus permanece inabalável. É o mesmo, continua sobre o domínio daquele que é, que era e que há de vir. Nós queremos pedir aos amados que juntos mantenhamos nossas Bíblias abertas em 1 Coríntios capítulo 3. Ok? 1 Coríntios capítulo 3. Este capítulo é o motivo da palavra de Deus nessa noite. E nós esperamos em tudo que Deus seja entronizado. Nós vamos fazer menção de alguns fatores determinantes para que a perfeita cooperação aconteça para o crescimento do reino de Deus. São situações que contribuem para que a igreja de Deus, para que o corpo de Cristo persevere até o fim. E nós vamos ver então três desses fatores, que nós somos servos de Deus, e nós somos auxiliadores de Cristo, que cumprimos então a tarefa por ele designada. Em segundo lugar, os servos têm as suas diversas tarefas, mas na verdade um só nós somos, ou seja, a unidade do corpo é imprescindível para o crescimento do reino de Deus. E em terceiro, embora sejamos servos, um só corpo, o galardão de cada pessoa será fundamentada na qualidade do trabalho realizado. Então vamos ver esses 3 pontos nessa noite. Brevemente, vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos de 6 a 9. Dessa vez eu lerei o texto aqui conforme a nova versão, a versão internacional. Então, versos de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Essa é a visão plena do apóstolo Paulo. Paulo era um homem que poderia viver a sua vida do seu jeito, não é mesmo? Ele tinha um alto posto, era uma pessoa querida, uma pessoa quista no meio dos fariseus. Era um homem que, podemos dizer, tinha os seus recursos elevados no final do mês, não passava necessidade. Tinha uma vida equilibrada, uma vida adequada à realidade secular do seu tempo. Mas Paulo, ele desenvolve, ele mostra que existem situações determinantes para que nós nos rendamos, para que nós permitamos que Deus esteja no controle. Às vezes nós queremos estar, às vezes nós somos aqueles que determinam, mas no reino de Deus isso não funciona. Isso não é plausível, isso não é algo que pode ser posto em prática. Meus amados, o crescimento do reino de Deus, como eu disse bem no início, ele é constante. Ele é constante. Queira o homem ou não, queiram os governos ou não,
queiram aqueles que não acreditam no reino de Deus ou não. Mas o reino de Deus, ele é sempre, sempre atual. Jamais será deposto. Jamais cairá por terra. Jamais será dominado por outro reino, por outra nação, por outros povos. Porque o reino de Deus, ele é transcendente. O reino de Deus, ele é além da realidade que nós contemplamos com os nossos olhos. Aquilo que nós vemos à nossa frente, as nossas fronteiras, são os limites para a nossa jornada. Nós caminhamos até aonde podemos, onde o nosso passaporte permite, mas o reino de Deus não, ele é abrangente, ele não tem limite, ele não tem fronteiras, ele vai além de todas as terras, porque ele engloba todo o universo, podemos assim dizer. Vamos abranger mais do que o mundo, não é? Abrange todo o universo. E eu fico maravilhado com isso. Porque aquele reino que eu acredito, aquele reino que você acredita, aquele reino que você tem se dado, se doado, que você tem se entregado para poder servir dentro dos desígnios de Deus. Meus amados, esse reino, ele é dominante sobre a minha vida e sobre a sua vida. É uma força maior, é algo superior que não podemos conter. Não podemos limitá-lo dentro dos nossos sentimentos. E ao imaginar o reino de Deus com essa proporção, nós nos perguntamos: e qual o meu papel? E o que eu devo fazer para ser parte deste reino? O que eu devo fazer para que este reino não passe sobre mim sem que eu viva, sem que eu aproveite, sem que eu tome conhecimento, ciência da sua existência? Porque existem pessoas que não sabem desse reino. Existem pessoas que não sabem que Jesus Cristo é Senhor. E são muitos. E no atual momento que vivemos, neste mundo, a tendência é que se aumente ainda mais. É que se multiplique ainda mais a incredulidade. Pessoas que não conhecerão a Jesus. Pessoas que não darão as suas vidas a Jesus. Pessoas que não nascerão de novo, porque o nascimento, o novo nascimento, é o requisito principal para que a pessoa seja cidadã do reino de Deus. Você é privilegiado. Você que sabe disso, dessa verdade, que vive essa verdade, você é privilegiado. Eu não estou falando a leigos nessa noite. Eu não estou falando a pessoas incultas, indultas nessa noite, mas eu estou falando a pessoas que conhecem a verdade sobre Jesus. Se ainda não se renderam completamente, não existe desculpa, porque conhecem a verdade da palavra de Deus. Sabem que esse reino é um fato. Sabem que esse reino é uma realidade. Não é mito, não é fantasia. O reino de Deus está dominando e continuará a dominar na vida de todo aquele que crê. E se você crê, você está perto dessa realidade. Creia nisso. Muito bem. Então o que nós temos como vantagem? O que nós temos como privilégio dentro desse reino? Meus amados, nada é mais digno, nada é mais privilégio do que você ter acesso, você ter direitos dentro de um lugar onde você é cidadão. Você tem seus direitos no Brasil, na pátria chamada Brasil. E você pode entrar e sair, você pode se locomover, e você pode negociar, e você pode fazer seus projetos, seus planos dentro dessa pátria chamada Brasil. Não é diferente no reino de Deus. Não é diferente no reino de Deus. Não é diferente no reino de Cristo. Nós temos também esses direitos que Ele conquistou para nós. Nós não temos um governante
que se deixa levar por qualquer corrupção humana. O nosso governo, o nosso governante é Jesus Cristo. E Jesus, ele é fidelíssimo, fidelíssimo para com os seus governados. Você pode acreditar que nele nós temos a inspiração. Mesmo que olhemos para a nossa atual circunstância humana, né, de governantes, na nossa pleiade de governantes aí, no Senado e na Câmara dos Deputados, e até mesmo no Palácio, ainda que nos decepcionemos ao extremo, meus amados, com Jesus, isso não pode acontecer. É por isso que nós somos servos desse Deus, nós somos servos desse Senhor, nós somos servos daquele que deu a vida por nós, nós somos servos daquele que nos conquistou para o seu reino. Reino de amor, diz a palavra de Deus, não é reino de dor, não é reino de sofrimento, não é reino de padecimento, é reino de amor. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua preciosa luz. Então, pensando dessa maneira, nós temos o grande compromisso de servir ao Senhor. Somos servos de Deus. Mas como servos de Deus, eu destaco, né, que nós somos seus auxiliadores. Nós somos seus cooperadores. Nós cooperamos com Jesus. Paulo, ele diz muito bem dessa maneira, quando ele assim destaca: Apolo, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Deus que efetua o crescimento. Somente há um que é o centro das atenções no reino de Deus. E Paulo está dizendo: não sou eu. E Paulo está dizendo: não é Apolo. E Paulo está dizendo: não é outro qualquer. Mas o centro das atenções tem um nome, é Jesus Cristo. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é o provedor e nós somos seus dependentes. Nós é que cooperamos com Ele. Mas muita gente acha que Deus deve cooperar com ele. Muitas pessoas querem colocar cabresto em Deus. Muitas pessoas querem determinar que Deus haja a seu favor. Querem Deus como sócio. Querem Deus como compassa. Querem Deus como descarrego de consciência. Mas não querem Deus para servir. Não querem Deus para dedicar-se, não querem Deus para cultuá-lo. Zangam-se com Deus: se Deus não me der isso, não me der aquilo, Ele não será mais meu Deus. Colocam o cálculo na ponta do lápis e dizem: não deu, a coisa está ruim, Deus pisou na bola comigo. Não é essa a atitude do verdadeiro servo. O servo sabe que Deus sempre será provedor. Ainda que aparente, ainda que por um momento possa parecer que nós estejamos em desvantagem, mas não, Deus transforma, Deus multiplica, Deus faz acrescentar. Eis aí o segredo do reino de Deus. Ele anda na contramão da crise.
Alguém pode dizer, pastor, mas nós estamos num Brasil tão apertado, num Brasil tão acochado, como diz lá no Nordeste. No Brasil que está ali, amarrado, não cresce, não vai para lugar nenhum. Os salários estão minguando, os empregos estão escasseando. Pastor, como é que eu vou trabalhar essa ideia de cooperar para o crescimento do reino de Deus? Se eu tenho que colocar minha mão no bolso, se eu tenho que dar a minha oferta missionária. Como trabalhar essa ideia, se não pela fé? Se não, como aquela viúva que veio e ofertou aquilo que lhe tinha, que tinha para o sustento de sua casa, 2 pequenas moedas. Porque no reino de Deus, nós somos cooperadores, até mesmo em meio à crise. Até mesmo em meio à dificuldade, nós somos cooperadores. Precisamos entender, ter uma mente além. Meus amados, eu fico abismado como existem pessoas que não sabem discernir entre o que Deus ama e o que Deus não ama. Existem pessoas que acham que Deus ama missões mundiais. Deus ama andar por aí pregando. Mas Deus não se importa com missões locais. Deus não se importa com missões estaduais. Não, é missões estaduais. Né? Vamos diminuir a coisa, né? Vamos frear. Se eu penso dessa maneira, eu estou amando os confins da terra, mas estou desprezando minha Jerusalém. Porque missões começam ali, missões começam onde eu habito, missões começam na minha Jerusalém. E se eu amo a minha Jerusalém, eu vou saber que ela tem prioridade. Somos não muitas igrejas, 160 igrejas batistas nesse estado. Um pouco mais de 30 congregações, 40 no máximo. Temos um alvo de R$200 mil. E alguém diz, mas isso é muito, porque nós temos poucos missionários em comparação a missões mundiais. Mas será que Deus não os ama? Será que Deus não ama este estado? Será que Deus não ama este Goiás como nós amamos? Sou um cidadão goianiense por direito, porque recebi de uma Câmara Municipal o título de cidadão goianiense. E amo Goiás, como amo Teresina e Piauí. E o desejo do meu coração é que sejamos servos que auxiliem Cristo nessa obra local. São muitos os municípios que precisam ser alcançados e somente poderão ser se houver um recurso no caixa. Se a moeda cair ali, se a oferta for direcionada, então, amados, nós teremos esperança. Porque precisamos sustentar, e o sustento vem nesse momento em que nós passamos nesse Brasil que não vai para lugar nenhum, mas nós vamos. Porque como cidadão do reino, nós operamos também no crescimento, nós crescemos no momento de dificuldade. Porque nós somos cooperadores de Cristo e Ele coopera conosco. Ele retribui, Ele reconhece. Mas sem Ele, não podemos fazer nada. Não pense alguém que pode chegar a algum lugar sem Cristo, em lugar nenhum chegaremos. Ficaremos marcando passo e nada granjearemos. Nada prosperará se Jesus Cristo não estiver à frente. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, essa fé é um dom de Deus.
Fé de acreditar que Jesus Cristo pode te dar força, te dar recurso, te dar a provisão, te dar o sustento, porque você reconheceu o reino dele. O reino de Deus. Você não precisa pagar para fazer parte deste reino. Se alguém pensa, deu oferta, então eu sou querido por Deus, não. Antes de qualquer coisa, Deus amou você primeiro. Antes que você tivesse um par de roupa, Deus amou você primeiro. No ventre materno, Deus já te amava. E você não tinha nada, né? Nada possuía. Somos servos de Deus, mas os servos em suas diversas tarefas são na verdade um só. Veja só o segundo fator, o segundo motivo para que o reino de Deus cresça. O primeiro dele é saber que o Senhor é Senhor e eu sou servo. Onde ele diz vai, eu vou. Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas nada isso representa sem Cristo. Nada disso tem significado sem Cristo. Mas o servo, quando tem essa visão, ele passa a perceber que aquele que está no seu nível, aquele que está no seu patamar, não é seu adversário, mas seu cooperador também. A igreja de Corinto vivia essa divisão, essa defasagem. Paulo é uma das cartas mais duras que ele tem. Ele escreve aos coríntios, vocês são carnais, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E ele dizia mais, há divisões entre vós, há facções entre vós. Uma delas é essa, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Seja de Cristo, Paulo está dizendo. Seja de Cristo. Coloque a sua mente em Cristo. Coloque o seu coração em Cristo. Meus amados, e nós perceberemos que não há divisão, não há distinção, não há separação. Nada disso acontece dentro do corpo de Cristo, porque é um corpo único, unânime, que todos nós cooperamos. O pé não é melhor que a mão. Não. Todos somos iguais. Verso 9, ele vai dizer, palavra de Deus, pois nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Paulo diz, eu e Apolo, meus irmãos, nós somos melhores do que vocês. Nós somos cooperadores, estamos no mesmo nível, aos olhos de Deus. Você foi chamado para servir o Senhor, mas não sozinho. Não para ser o bambambam, não para ser aquele que está em destaque, não, você foi chamado para somar. E quando nós nos unimos, nós somos mais fortes. Por que que o Brasil está nessa crise? Porque não é unido. Os poderes estão separados, os poderes estão em guerra. Existe uma grande interrogação sobre cada poder, um não confia no outro. Como pode uma pátria prevalecer? Como pode um reino prevalecer se não houver unidade? E assim é em Cristo, nós somos um só. O mesmo amor que Deus tem para comigo, tem para com você. O mesmo cuidado que Deus tem para comigo, tem para com você. Todos nós temos o privilégio de ter um Deus que cuida. Por isso não vale a pena competir. Não existe competição um contra o outro. Isso é um erro fatal. Isso é um erro que pode gerar uma consequência desastrosa.
Corinto experimentou isso. Divisão atrás de divisão. Falta de amor. Falta de carinho. Falta de interesse. Essas coisas, amados, não combinam com o reino de Deus, nem com a igreja de Deus. A igreja de Deus precisa ser harmoniosa. Atos é a prova maior disso. A igreja tinha tudo em comum. Eles participavam da mesa, da oração, da comunhão. Era algo maravilhoso de se experimentar, porque as divisões desapareceram. José de Arimateia não era o homem mais abastado, ele era servo igual aos outros. Nós não somos separados por Deus, por cor, por raça, por ganho. Lá no céu não existe essa separação. O menor será o maior, e o maior o menor. Creia nisso. Precisamos servir aqui na casa de Deus assim, todos pensando a mesma coisa, todos desejando a mesma coisa, todos buscando o bem comum. E nós só podemos fazer isso se enxergarmos a nossa limitação pessoal. Porque Deus é Deus e nós somos servos. Porque Deus é Deus. Porque Deus tem capacidade além do que nós temos. Deus perdoa, Deus ama, Deus justifica, Deus santifica como jamais ninguém pôde fazê-lo. O homem não, qualquer motivo é motivo de desagrado. Qualquer olhar atravessado é motivo de perca de comunhão. Mas o reino de Deus, isso tudo precisa desaparecer. Isso tudo precisa ficar para trás. Somos auxiliadores de Cristo, somos também servos que fazem um só corpo, que tornam-se um só corpo. E embora sejamos o galardão de cada pessoa estará fundamentado na qualidade do trabalho por ela efetuado. Eu gostei da versão aqui do nosso texto que foi projetado. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Né? Então, não adianta, na realidade, servimos juntos, mas o galardão será de acordo com a sua capacidade de serviço. Nisso Deus é justo, né? Nisso Deus é justo. Deus sabe recompensar aquele irmãozinho ali que dobra seu joelho calejado, orando, 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 não aparece mais ora. Deus é poderoso para sustentar aquele irmão que fica ali na porta em pé. Domingo após domingo, abraçando, recebendo, não tem assento, fica ali junto com o pastor de pé. Até mais ainda, porque o pastor senta de vez em quando, mas ele fica ali. Não é mesmo? A irmã que serve, zelando da casa de Deus com carinho, terá a sua recompensa. Aquele que mesmo que não tenha um cargo na igreja, mas está buscando agradar o Senhor no dia a dia, testemunhando da palavra, anunciando o amor de Deus, esse terá o seu galardão. E eu digo até mesmo aquele que está sentado no banco e não está fazendo nada, terá o seu galardão. Porque a salvação independe daquilo que eu venha fazer, realizar, efetuar. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas é bom, amados, saber que nós seremos galardoados e que nós almejamos o galardão. Quem não almeja o prêmio?
Quem não almeja o prêmio? Quem não almeja o destaque de Deus, dizer, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem não almeja? Quem não deseja isso? Se nós esperamos graduação neste mundo, se nós esperamos premiação neste mundo, se nós esperamos salário neste mundo, por que não esperar de Deus? O reino de Deus não é diferente. Ele premia os seus servos, ele galardoa os seus servos. Mas nós devemos servi-lo também com discernimento, amados. Se você pode oferecer ouro para Deus, por que você vai oferecer palha? A palha queima. Fica somente a cinza. Aí você parte e vai se apresentar a Deus com as mãos vazias. E vai dizer, o que você tem? Cinza, Senhor. Porque eu não fui um servo que deveria ser. Poderia ter feito bem mais, mas não fiz. Mas não fiz. Meus amados, que tipo de material nós estamos usando, não é? Que tipo de material nós estamos usando? É por isso que eu coloquei o desafio, Deus colocou quando eu estava em oração, sobre temperatura, né? O crente que é quente, que é frio, fiquei pensando, Senhor, como estará a nossa temperatura? Porque aquele que é morno, Deus vomita. Então, se você é frio, seja frio. Você não quer ser quente? Continue frio. Você é quente? Continue se aquecendo. Experimente o melhor de Deus. Faça investimento por amor ao reino de Deus. De coração, de alma, de espírito. E você verá que você não terá força para oferecer palha para Deus, feno para Deus. Amém, queridos? Eu concluo dizendo, a igreja é edifício de Deus. A igreja é corpo de Cristo. E ela precisa servir ao Senhor, sabendo que Ele é Senhor. Eu gostei quando um aluno disse, pastor Lucimar falou isso. Está bem antenado, né, pastor Lucimar? EBD com o púlpito, graças a Deus. Isso mesmo. Deus é Deus, independente de você. Deus é Deus. Você pode sentir que Ele é Deus e servir com alegria no coração, com devoção no coração. Você pode chegar à conclusão, não, Deus não é Deus assim tão importante para mim, então eu vou servir de qualquer jeito. Você tem essa opção também. Mas saiba, se você sabe que Ele é Senhor e que Ele humilhou-se até a morte de cruz, abriu mão da sua deidade naquele momento da cruz, se tornou, recebeu o castigo como um homem. Meus amados, nós vamos perceber que nesse nível nós somos um só. Um só. Porque se Cristo estava ali por mim, eu deveria estar ali. Então Ele desceu ao meu nível. Por que que eu devo ser superior ao meu irmão? Por que que eu devo querer mais? E por fim, como mencionamos, você tem um galardão à tua espera. Mas tudo depende do material que nós estamos oferecendo para Deus. Mas mesmo que você nada ofereça, você tem as portas abertas da graça. Porque a salvação não é comprada, não é investimento de prata, de ouro, de bronze, de madeira.
ou de palha. A salvação Deus te dá sem você merecer. Sem você merecer. Amém, queridos? E assim nós encerramos a nossa palavra nessa hora. E eu deixo o desafio a cada classe da EBD. Vamos cooperar com missões estaduais. Porque não é cooperar com a junta de pessoas que estão ali, que podem agradar ou não, mas é cooperar com o reino de Deus. Porque a junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, eu creio, estão dentro do projeto de Deus. Estão dentro do amor de Deus. E nós somos resultado desse esforço. Alguém lá fora veio até mim. O que me impede de ir até outros? Não é mesmo? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento, por favor, levante-se. Fique de pé. Junto comigo, vamos pedir ao Senhor misericórdia. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração quente e não frio. Um coração aquecido e não morno. Que ame o reino do Senhor. Vamos rogar ao Senhor. Oh, meu Deus, nosso Deus. Estamos aqui nessa noite como quem somente é devedor ao Senhor. Somente recebemos, nada ofertamos. Somente, ó Deus, somos cooperadores, porque o Teu é o reino. Cantamos, seja feita a Tua vontade, porque acreditamos que a Tua vontade é soberana sobre a nossa. E desejo, Senhor, e eu creio que todos nós, poder servir o Senhor melhor, não nos limitando, Senhor, não olhando pelos olhos humanos, que vem a crise, que vem as dificuldades, que acha que não tem mais solução, esperança, é o fim. Mas não é o fim, porque o Teu reino é o mesmo, eternamente. Nós não servimos primeiramente a essa pátria chamada Brasil. O nosso compromisso é com o Senhor, porque essa pátria é passageira. A palavra de Deus diz sobre Abraão que ele não encontrou a sua pátria aqui. Ó Santo Deus, abençoa-nos, que possamos ter esse vislumbre, que possamos ter essa capacidade de discernir entre aquilo que é Teu e aquilo que esse mundo possui. E não inverter os valores, porque aqui o ouro, porque aqui a prata, porque aqui o dinheiro é consumido, é corroído pelos séculos. Mas no reino do céu não há traça, não há ferrugem. Então nos abençoa, ó Deus, a olhar além das nossas casas, além das nossas posses, além dos nossos transportes, e contemplar aquilo que é Teu, Senhor, e que também é nosso, porque não é um investimento sem retorno. Quando eu coloco a minha fé, Senhor Deus, o meu coração no Teu reino, eu estarei reservando para mim um tesouro incalculável no céu. Por isso nos abençoa e nos guarda da soberba, e nos guarda, Senhor Deus, de sermos muquiranas, pessoas que amam este mundo e que não amam o Teu reino. E no nome de Jesus é que eu abençoo a Tua igreja e rogo, Senhor, a Tua bênção sobre ela. No próximo domingo estaremos andando a passos largos, ó Deus, para um esforço breve, mas contundente de missões estaduais. E nós clamamos que o Senhor nos conceda força para isso, para que possamos, ó Deus, andar e mostrar para este país de que não estamos em crise. Não quando nossas posses vêm do Senhor, não quando o nosso salário vem do Senhor, não quando os nossos recursos vêm do Senhor,
Não quando os nossos bens são consagrados ao Senhor e pertencem ao Senhor. Então, no nome de Jesus, nos abençoa, Pai. E é assim que eu clamo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos, em nome do Senhor. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre de todos os males. Nós queremos clamar essa bênção sobre os amados.